Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo e nesse vídeo nós vamos falar sobre os resultados do primeiro trimestre da Bradespar. Bom, nunca é demais reforçar, principalmente para quem está chegando agora, né? A Bradespar ela é uma holding pura da Vale, né? Ou seja, ela não produz nenhum tipo de produto, não presta nenhum tipo de serviço. Uma holding basicamente é isso, é um CNPJ que embaixo desse CNPJ administra, controla ou tem participação em outras empresas. No caso da Bradespar, ela tem, como você pode ver nesse slide, uma participação de 3,83% em relação à totalidade da Vale do Rio Doce. É bastante substancial esse percentual aqui, o que na prática, né, gera um valor de 9,3 bilhões de reais para a Bradespar. Então, entendendo que ela é uma holding pura, falando de resultados de Bradespar, basicamente a gente está falando, por consequência, de resultados da Vale também. Então, não vou me estender muito nessa parte. Nesse primeiro TRI de 2025, a Bradespar teve um resultado de 314,6 milhões de receita operacional, que é como ela ganha em dinheiro com as suas atividades principais, né? E em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda de 7,4%. As despesas administrativas gerais, como você pode ver aqui, né, subiram 7,6%, 2,46 bi para 2,2 bi. As despesas com a parte de pessoal mais que dobraram, né? 107,3% em relação ao mesmo período do ano passado, de 3 bi para 6,3 bi. Bastante preocupante esse ponto. As despesas tributárias, né, caíram bastante também, 42% aqui, de 1,07 bi para 614 milhões. Essa parte aqui de receita e despesas financeiras, né, refere-se ao que ela ganhou ou perdeu com investimentos e dívidas. Então teve aqui um aumento de 3,4%, de 11,4 bi a 12,9, praticamente 13 bi. Esse aqui foi o resultado do período, né, de 318 milhões. No final das contas, ela ganhou menos e gastou mais. Como a Bradespar é uma holding, em geral, as holdings são negociadas com preço descontado, né, o que é chamado de desconto hold em relação às ações das empresas de fato que elas têm embaixo do seu guarda-chuva, se é que podemos dizer dessa forma, né? E olha só que interessante, hoje o valor dos ativos, né, da Bradespar, como a gente mostrou no slide anterior ali, está na casa de 9,2 bi, e ela ainda tem um caixa líquido bastante interessante, que é dinheiro no caixa, traduzindo em miúdos aqui, 706 milhões. Então, a somatória, né, de tudo isso aqui, do valor dos ativos mais o caixa líquido da Bradespar, dá a ela um valor de mercado real aí, né, de 9,9 bi, ou seja, praticamente 10 bi de reais aqui. Acontece que o valor de mercado da Bradespar hoje é de 6,8 bi. Olha só que gozado, né? É aqui que mora o tal do desconto holding. Se a gente pegar aqui essa diferença, né, entre o valor líquido dos ativos e do valor de mercado da Bradespar, tem um desconto aí ó, de 3,084 bi, o que em percentuais aí dá exatamente 30,9%. Olha só, no decorrer do vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, o motivo pelo qual ela tem esse desconto bastante expressivo, que já foi maior ainda. E olha só que interessante, esse gráfico mostra que ao longo dos anos, né, desde 2010, como variou essa questão do desconto hold, né? Ali em 2015, 2016, chegou a quase 50%. Né? Então, quem comprou nesses períodos aqui, certamente está feliz, né? Sentou em cima da ação e está feliz até hoje. E nesse gráfico de baixo aqui mostra a variação ao longo do ano passado, né, do ano de 2024, e também sobre o primeiro TRI desse ano de 2025. Então variou aqui, ó, ficou entre, em alguns momentos, 23%, chegou na casa dos 30%, passou um pouquinho, mas enfim, está nessa média dos 30%, o que é um desconto hiper atrativo. Dá para destacar aqui essa parte que fala sobre o lucro líquido, né, que foi de 318,3 milhões aqui só nesse primeiro TRI de 2025. Informação importante, claro, mas o principal aqui, convido você a refletir sobre, dá uma olhada aqui, ó. Desde o primeiro trimestre de 2005, a gente está falando de 2005, 20 anos atrás, né? E olha só o que aconteceu em alguns momentos, né? Se a gente pegar aqui em 2021, o lucro estourou. Em contrapartida, olhando um pouco mais para trás aqui, entre 2015 e 2019, durante 3 anos, teve um lucro negativo, ou seja, um prejuízo, na verdade, né? De 569, 283 e
355 milhões. Por quê? Eu sempre falo isso, né? Empresas que dependem de alguma commodity, invariavelmente, em algum momento, vão sofrer perdas substanciais. E se você é iniciante no mercado, se você investe há pouco tempo, talvez você não tenha estômago para aguentar esse tipo de volatilidade, tá? Não é recomendação de nada, de compra ou de venda, é simplesmente uma observação. O gráfico aqui está mostrando, se você buscar empresas como, por exemplo, Petrobras, também você vai ver que acontece isso. Então, essa parte não depende da empresa, no caso do minério de ferro, né? E outra curiosidade que eu mostro aqui nesse gráfico, né, da cotação dos últimos 5 anos, tanto da Bradespar quanto da Vale, né? É que, olha que interessante, os dois praticamente andam coladinhos, né? Com pequenas nuances destoando aí, mas basicamente se você olhar aí é muito parecido. Por quê? Repito, né? Quem está comprando Bradespar basicamente está comprando Vale através da holding, né? Eu estou considerando aqui, nesse vídeo, as ações da BRAP4. Existe também, né, a ação BRAP3, né, que são as ações ordinárias da Bradespar, mas comparando em relação à parte de liquidez, a BRAP4 é muito mais líquida, né? Tem uma média de 76 milhões negociados todos os dias, enquanto a BRAP3 está na casa de 1 milhão. Como muito provavelmente a maioria das pessoas que vai assistir esse vídeo aqui são de pequenos investidores, né? Então é interessante a gente sempre ter essa questão da liquidez em mente também para facilitar a entrada e a saída das ações no momento que for o mais conveniente. Olha só, outro gráfico que mostra isso, né? Esse gráfico é dos últimos 10 anos em relação aos dividendos, né, da Bradespar. Se você buscar visualizar o da Vale, vai ver que é muito parecido, né? Então, olha que interessante. Em alguns momentos quase que não pagou dividendo, em outros momentos, como aqui em 2021, um dividendo hiper alto, né? Então tem que ter estômago, é volátil, sabendo entrar no momento certo da ação, que muito provavelmente foi aqui, na minha opinião, não é recomendação de compra ou de venda nem nada do tipo. Quem entrou nesse momento aqui teve estômago, aproveitou um fluxo muito interessante. E se esse dividend yield aqui já é alto para quem entrou na época, imagina para quem entrou aqui, o yield on cost, né? Enfim, o dividend yield atual da Bradespar está na casa dos 12%, 11,96%, e a média dos últimos 5 anos praticamente 17%, um hiperdividendo muito bacana. Ela paga de acordo com o que a Vale paga. A Vale paga, ela recebe, um pouquinho depois ela anuncia e paga. Então, geralmente é mês 4, mês 11 e 2024 também pagou no mês 12. Esse ano de 2025 já começou, né? Mês 4, provavelmente novembro e talvez em dezembro também. E aqui no canal, inclusive, tem um vídeo sobre os resultados da Vale do primeiro TRI de 2025. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir caso você queira. E se você gosta desse tipo de conteúdo, né, análises de empresas que te dão alguns insights para te ajudar a investir melhor, considere se inscrever no canal, porque os vídeos aqui são diários. Agora vamos lá. Vamos entender na prática, né, o porquê desse desconto de 30%. E se não houvesse um motivo, muito fácil, ela paga 30% a mais de dividendos do que a própria Vale, né, que é a empresa de origem da onde sai o dividendo, ela está mais barata do que a Vale, então, simples, vou comprar a Bradespar. Seria um raciocínio lógico, né, até óbvio. Mas o que acontece, né? A Bradespar está envolvida em uma disputa judicial e inicialmente, né, poderia gerar aí uma indenização por parte da Bradespar de 1,4 bi, mas hoje em dia, né, com os valores atualizados, pode chegar na casa dos 3 bilhões. E é aí que mora o perigo. O mercado não é bobo, né? O mercado precifica muito bem as coisas. Vou contextualizar você para você entender o que aconteceu e aonde isso pode parar, né? Isso começou lá em 1997, na época em que a Vale foi privatizada, né? Ela deixou de ser uma empresa do governo, passou a ter donos privados, né? Antes ela era estatal. Na época, né, existia uma empresa chamada Valipar, olha só, e ela era a dona da Vale, né? Dentro da Valipar, os sócios, os principais sócios na época eram o Bradesco, né, empresa do grupo, aliás, era a Bradespar, né, empresa do grupo Bradesco, e a Litel. Quem que é a Litel? A Litel é um grupo que representa alguns fundos de pensão, como por exemplo dos funcionários do Banco do Brasil. E tinha também na jogada aí uma terceira empresa chamada Electron, que era ligado ao grupo Opportunity. E essa Electron, ela disse que tinha o direito também de comprar ações da Valipar, só que ela foi meio que deixada de lado, meio que excluída na negociação. Anos depois, a Electron levou essa reclamação para a justiça e em 2018, né, ela ganhou o caso, né? No final das contas, o que aconteceu? Qual foi o resultado? A Valipar, que já nem existia mais, né, ela foi condenada a pagar 2,82 bilhões para a Electron.
Como a Vale Par já tinha sido encerrada, os antigos sócios, né, que tiveram que arcar com esse preju, a divisão ficou assim. A Bradespar, né, pagou metade, 1,4 bi, e a Litel pagou a outra metade, 1,4 bi também. Acontece que a Litel, ela alegava que não concordava com esse tipo de pagamento, né? Ela diz o quê? Mais ou menos assim, no português claro, né? A Bradespar tomou as decisões sem consultar os outros sócios, como ela, por exemplo, então por isso entrou na justiça e disse: ei, ô Bradespar, você causou esse problema, então o problema é seu, me devolve a minha parte, que é referente a esse 1,4 bi aí que eu tive que pagar. Mais ou menos assim, tá? Para você entender. Isso lá em 2018, mas em que pé que tá isso hoje, em 2025, né? Esse caso está sendo analisado no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, só que o juiz deu um prazo até o final de maio de 2025, ou seja, no final desse mês, para que as partes façam um acordo amigável. Se não tiver acordo, ele vai dar uma sentença e vai ser definitiva. E o que pode acontecer? Se a Bradespar perder, ela pode sim ter que pagar até 3 bilhões, né, que é o valor corrigido com juros e multa. Né? Se ela vencer, ela não vai pagar absolutamente nada. E pode também haver uma terceira via aí, que é um acordo, né? Vamos supor que ela faça um acordo e pague, por exemplo, 1 bilhão ou menos, algo do tipo, né? Então, é fundamental, contei essa historinha porque é fundamental para você que só está olhando esse desconto, hold, ou então essa diferença no pagamento dos dividendos, pois a Bradespar paga mais, aí você se empolga, né, se emociona e bota toda a sua grana aí sem saber o que está acontecendo. É fundamental você saber desse contexto aí, porque vamos supor que a Bradespar perca e tenha que desembolsar esses 3 bilhões. O mercado não é bobo, gente, ele sempre precifica com antecipação. Então, de repente, você está de olho na Bradespar e fala, puxa, vou comprar. O que acontece no dia 30 de maio agora? Ela perde. E aí eu volto naquele slide que eu mostrei um pouco antes aí no início do vídeo, né? Mostrando o valor, né, total da Bradespar hoje, né? 9,9 bi, o valor do líquido, né, mais os ativos da Bradespar, e o valor da Bradespar de mercado. Ela tem esse desconto de 30%. É justamente a diferença de 3 bilhões. Olha só que interessante. Agora, se ela tiver que pagar essa dívida, tem alguns caminhos, né? Primeiro, ela pode tomar empréstimo, né? Se endividar e tomar empréstimo. É que os juros não estão baixos, né? Então talvez não seja uma boa opção. Ela pode tomar um empréstimo para efetuar o pagamento, ou ela pode vender, colocar a venda no mercado, uma parte, ou seja, esses 3 bi aqui, das ações que ela tem da Vale, correspondente aos 3 bi, e liquidar essa dívida. Aí, de fato, ela ficaria com o valor de mercado real, né, de 6,8 bi, na casa dos 6,8 bi. A pergunta é, supondo que ela faça isso, eu estou trabalhando no pior cenário aqui, tá, gente? Pode ser que isso nem aconteça. Mas supondo que aconteça isso, ela se desfazendo do equivalente a 3 bi de ações da Vale para quitar essa dívida, ela vai ficar com o valor praticamente, de fato, ao que ela está no mercado hoje. A questão é, será que o mercado vai manter esse valor ou vai bater ainda mais para que ela caia de fato? Essa é a dúvida, né? Porque se ficasse empatado, pagou os 3 bilhões e ainda assim está valendo 6,8 bi na bolsa, no mercado, tá tudo certo. Na minha opinião, tá tudo certo, né? Não seria um prejuízo enorme. Agora, tem uma outra via aí também, né? Uma vez que, supondo que ela ganhe essa ação e não tenha que pagar nada, será que o mercado não vai super precificar o preço das ações? Vai chegar num desconto aí bem maior do que esses 30%? Você viu ali que em alguns momentos chegou a quase 50%. Então, mercado de risco é isso, né? Você tem que tomar sua decisão baseada em uma análise muito criteriosa, né? E correr o teu risco, né, baseado nos teus critérios. No momento em que eu gravo esse vídeo, né, a cotação está na casa de quase R$17 aqui, né, o preço sobre o valor patrimonial está com esse desconto aí, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Acompanhando esses últimos 10 anos aqui, a Bradespar deu um retorno bem interessante, né, que pode chegar aí, que pode ser considerado aí na casa de quase 300%. Então, se você deixou R$1.000 lá, usando os dividendos, né, reinvestindo os dividendos, chegou na casa de quase R$4.000 nos últimos 10 anos. Então, praticamente 300%. Você investe na Bradespar, você investe na Vale. Conta aqui para mim, deixa nos comentários o que você acha dessas duas empresas. Mais uma vez, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, deixa um like, dúvida, sugestão, crítica construtiva também, manda bala aí, não tem problema nenhum, tá certo? Mais uma vez, obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.